Deus nunca despreza a trama confusa da história humana. Ele a acolhe. Não destaca apenas os bons momentos. Ele recolhe tudo, até aquilo que nós rejeitaríamos. A genealogia é como um mosaico de fragmentos quebrados que, na mão do artista, se tornam imagem perfeita. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje, nesta quarta-feira da terceira semana do Advento, nos coloca diante de duas páginas bíblicas que, à primeira vista, podem parecer distantes do nosso coração. A bênção de Jacó a seus filhos, especialmente a Judá, segundo o texto de Gênesis no capítulo 49, e a genealogia de Jesus, segundo São Mateus, no capítulo 1, versículos do 1 ao 17. Mas lidas com calma e com o espírito deste tempo litúrgico do Advento, essas leituras se tornam como um caminho silencioso que nos conduz ao presépio, nos ajudando a compreender como Deus escreve sua história dentro da história com força e doçura, como diz o grande aleluia do dia do Natal. O livro do Gênesis nos oferece a figura de Judá. Judá, teus irmãos te louvarão. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence. Gênesis capítulo 49, versículos 8 e 10. O texto hebraico usa a expressão Silor. Shiloh, misteriosa, que a tradição lê como aquele a quem pertence o poder. Shiloh é aquele a quem as nações obedecerão. É o anúncio do Messias. Jacó compara Judá a um leãozinho é Judá. Ele se deita com um leão. Quem ousará despertá-lo? Gênesis capítulo 49, versículo 9. A imagem do leão aqui traz o significado de força, de realeza, de confiança tranquila. Mas se lembre que não é a força que domina, mas a força que repousa, uma força mansa. Abençoar Judá é abençoar a esperança que atravessa gerações. Podemos entrar agora no evangelho de hoje. E com sinceridade, esse evangelho pode parecer cansativo, porque é uma lista de nomes difíceis, longos, cansados. Mas São Mateus começa assim: livro da origem, Biblos Geneseos, de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A palavra grega Geneseos indica não só uma origem, mas também uma recriação. Deus começa de novo na carne humana. A genealogia é o mapa concreto da fidelidade de Deus atravessando os séculos. Observe que ao ler o texto do Evangelho de hoje, nós observamos que as genealogias não querem ser registros burocráticos, mas declarações de sentido. Querem dizer que Jesus está enraizado, que ele não caiu do céu como um meteoro espiritual, mas nasce dentro de uma história real marcada por luzes e sombras, como a nossa. Ele é filho de Davi e filho de Abraão? Sim, mas também herdeiro de uma humanidade contraditória, imperfeita, fraturada. O evangelista São Mateus, guiado por uma lucidez divina, inclui na genealogia mulheres estrangeiras, mulheres pecadoras, surpreendentes, como Tamar, Raabe, Ruth, a mulher de Urias, mulheres que no texto hebraico aparecem ligadas à palavra Hesed, a lealdade de Deus, ou seja, a misericórdia fiel de Deus. Ele não esconde nada, Deus assume tudo, e é exatamente aí que o amor aparece mais forte. Aqui nós podemos entrar em um tom meditativo que nos inspira. Deus nunca despreza a trama confusa da história humana, ele a acolhe.
ele não destaca apenas os momentos bons, ele recolhe tudo, até aquilo que nós rejeitaríamos. Por isso, a genealogia é como um mosaico de fragmentos quebrados que, na mão do artista, se torna uma imagem perfeita. E isso diz muito sobre nós. Porque às vezes olhamos nossa história e pensamos: o que Deus pode fazer com isso? O que Deus pode fazer com os meus fracassos, com os meus pecados, com minhas zonas escuras, com o que eu pedi ou destruí? Mas a genealogia proclama: Deus faz Cristo nascer exatamente aí. Meus irmãos e minhas irmãs, o magistério da Santa Igreja, em seu catecismo, afirma literalmente: a preparação imediata do mistério de Cristo se encontra nos patriarcas e nos profetas e nos diversos episódios da história da salvação. E mais, Deus escreve diretamente sobre linhas tortas, como nos dizia o Papa São João Paulo II, ecoando a tradição espiritual. Santo Irineu de Leão, no texto da Diversos Hereses, ele completa dizendo que o Filho de Deus se fez filho do homem para acostumar o homem a receber Deus. Deus se acostuma com a nossa humanidade e nos acostuma com a divindade dele. Hoje, completando a genealogia de Jesus, nós vemos que ele nasce no coração da história humana, uma história que tem pecadores e justos, e pecadores que também são reis e camponeses, que possuem erros e fidelidades. Não é inútil, porque nada é perdido. São Mateus não elimina os nomes difíceis. Deus não elimina as partes difíceis da nossa história. E é aqui que o leão de Judá nos fala profundamente. Ele é forte, sim, mas ele repousa. Ele não devora, ele acolhe. Ele não ruge para intimidar. Ele respira pacientemente sobre as feridas da humanidade. E nesse tempo litúrgico do Advento, todos nós somos convidados a entrar nessa postura de confiança. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus não corre, Deus não se assusta, ele repousa sobre a nossa história como um leão tranquilo, porque sabe que nessa história há uma promessa. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de nosso Senhor nos convida a olhar nossa genealogia interior, nossa origem, os nossos vínculos, nossos acertos, as nossas quedas, e perceber ali a presença silenciosa de Deus que prepara com força e doçura o nascimento de algo novo. Nada deve ser regenerado. Nada deve ser renegado. Nada deve ser colocado de lado, porque em Cristo tudo pode ser redimido. Assim como Judá, nós somos chamados a ser leões que não vivem pela violência, mas pela mansidão firme na fé. Assim como a genealogia, nós somos convidados a acolher a nossa própria história sem medo, deixando que Deus a ilumine de dentro. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, que este advento nos dê a coragem de olhar as nossas raízes e dizer: aqui também Deus pode nascer. Olhar a nossa manjedoura interior e dizer: aqui pode ser o lugar que nosso Senhor tem procurado. E quando Ele nascer, nossa vida inteira se tornará bênção para os outros. Uma santa e abençoada quarta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.